Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Mateus, o Reino dos Céus, que é o quinto capítulo do livro que nós estamos estudando aqui na EBD. A gente vai falar de Mateus, do Evangelho de Mateus, que é o evangelho mais difundido. Mateus ele foi dos três evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus ele foi o único que fazia parte dos 12 apóstolos de Jesus. Nos outros evangelhos, Mateus ele é chamado de Levi. O evangelho de Mateus ele é escrito para os judeus convertidos ao cristianismo. E, portanto, ele não se preocupa em explicar as tradições judaicas. Mateus ele procura descrever Jesus como filho de Davi, evita usar o nome de Deus para evitar a quebra do mandamento que diz que os judeus não deveriam proferir o nome de Deus em vão. Além disso, Mateus ele dá várias citações do Antigo Testamento. Portanto, o Evangelho de Mateus ele é basicamente dividido em três partes. Essa é uma das possíveis divisões que nós podemos fazer do Evangelho de Mateus. Dos 4 primeiros capítulos, Mateus ele vai descrever Jesus, quem era Jesus, o que ele veio fazer, qual o seu ministério, de quem ele era filho. Do capítulo 4 ao capítulo 16, Mateus ele vai destacar os ensinamentos de Jesus, as parábolas, os sermões, enfim. E do capítulo 16 ao capítulo 28, Mateus vai destacar a morte e a ressurreição de Jesus. Mateus traz 4 características desta mensagem que Jesus pregava. A primeira característica diz respeito à pessoa do rei. O Evangelho de Mateus ele destaca Jesus como um rei, o rei dos céus, né? O rei que reina sobre os céus e a terra. Então, Mateus ele procura primeiro dizer quem era a pessoa do rei, né? Qual a identidade de Jesus, no caso a identidade judaica. Jesus ele era maior que todos os profetas, ele era maior que todos os reis. Jesus ele era maior que todos os que haviam vindo antes dele. Mateus também destaca, em segundo lugar, o poder do rei, né? Jesus ele é rei sobre os demônios, enfermidades, morte, fome e natureza. Mateus destaca nada mais nada menos do que 21 milagres, ou seja, para mostrar realmente o poder que Jesus demonstrou durante o seu ministério. A terceira característica que o Evangelho de Mateus nos traz diz respeito à proclamação do rei. Jesus ele dá 5 grandes sermões segundo Mateus. O Sermão da Montanha, onde Jesus vai contrastar a justiça de Deus com a justiça dos mestres da lei. O Envio dos 12, onde Jesus dá instruções para os seus apóstolos pregarem o Evangelho. As parábolas do reino, onde Jesus explica através dessas parábolas que algumas pessoas creriam nele e outras não. O Sermão da Administração da Igreja, onde Jesus traz princípios do reino para administrar os problemas do dia a dia que a igreja viria a ter. E o Sermão do Fim dos Tempos, onde Jesus prediz a sua morte, a sua ressurreição e a sua segunda vinda. A última característica sobre a mensagem que traz o Evangelho de Mateus, ela reside na paixão e autoridade do rei. Quando Jesus prediz a sua morte e o seu sofrimento e como ele vai voltar em glória. E ele incita os seus discípulos a pregarem o Evangelho. E é isso aí, pessoal. Esse foi um pequeno resumo sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde Mateus destaca que Jesus é o rei, né? E que ele inaugura o reino dos céus aqui na terra a partir do momento em que ele vem. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o Evangelho de Marcos. Até mais.